Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas, de Sociologia. Nós vamos refletir hoje sobre Sociologia Brasileira, principais vertentes e temas debatidos 2. Nós vamos falar sobre um sociólogo contemporâneo chamado Roberto da Mata. Vocês certamente vão perceber que o Roberto da Mata está vivo ainda e está atuante, o que é muito bom e interessante para a intelectualidade e para as reflexões atuais. Pois bem, o Roberto da Mata, enquanto um sociólogo contemporâneo, ele vai destoar um pouco dos pensadores clássicos, sobretudo porque ele não vai se direcionar até ou desde o Brasil colônia, mas vai pensar a construção e a identidade do Brasil de uma maneira ou a partir de um foco mais contemporâneo. Eu gostaria que nós pudéssemos ler juntos aqui um trecho muito interessante do nosso livro didático que diz o seguinte: em Carnavais, Malandros e Heróis, um livro do da Mata, o pensador explora um conceito muito conhecido pelos brasileiros, o chamado jeitinho. Segundo ele, gostamos de pensar que pertencemos a um país que respeita a democracia e que a lei deve ser aplicada a todos. Porém, quando uma situação qualquer nos atinge, prevalece o jeitinho para se dar bem ou se safar de problemas. Uma sociedade que segue o velho, mas ainda atual ditado: aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Uma frase do Roberto da Mata. Muito bem, não é novidade para nós que o brasileiro, se nós formos corroborar com essa tese, ele sempre está tentando, de fato, sobressair-se sobre as situações. Tanto para um lado positivo, no sentido de o brasileiro ser reconhecido como um povo guerreiro, aguerrido e lutador, mas também num lado não tão positivo, que é utilizar-se dos meios para se prevalecer. Ou seja, à medida em que as leis prevalecem para alguns, está tudo bem. Mas quando ela me atinge, aí eu reivindico. Essa é a ideia que o Roberto da Mata vai tentar mostrar e tenta revelar como a identidade do brasileiro. Vejam só, a obra traz um ensaio sobre os sentidos profundos da expressão "você sabe com quem está falando?". Essa expressão é clássica, ou seja, dentro da filosofia, é um argumento de autoridade. Esse argumento de autoridade, ou seja, é uma falácia de autoridade, e falácias significam falsos argumentos, portanto, você se utiliza de um argumento para escapar de algo. Dentro da perspectiva do Roberto da Mata, a frase, e que não é uma mera frase, mas um modo de ser do brasileiro, uma característica, uma identidade do brasileiro, ela, você sabe com quem está falando? Marca, portanto, a identidade do brasileiro. Pois bem, eu gostaria de refletir com vocês acerca de 2 acontecimentos que marcaram a sociedade brasileira recentemente e que correspondem ao contexto da pandemia do coronavírus. Muito bem, primeiro exemplo é, contextualizando, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, ela estava totalmente fechada, no sentido de os bares, shoppings, outras áreas comerciais estavam proibidos de abrir. Muito bem, com dados técnicos e uma análise do governo local, o governo, o prefeito, os agentes locais, públicos, decidiram que iriam fazer uma certa flexibilização, ou seja, os bares poderiam abrir, só que sem lotação máxima, ou seja,
com uma redução de pessoas? Pois bem, no primeiro dia de abertura dos bares do Rio de Janeiro, uma cena muito interessante e não é inusitada, diga-se de passagem, porque a partir da noção do Roberto da Mata, tal cena acontece sempre, porque faz parte da identidade do brasileiro. Os fiscais da prefeitura municipal foram até os locais, os bares, para fiscalizar se de fato estava sendo cumprido ou não o distanciamento social, a capacidade máxima de público, e eles constataram que a grande maioria dos bares, restaurantes, não estavam cumprindo com as regras determinadas para a abertura. Pois bem, em determinado momento, um agente da fiscalização sanitária do Rio de Janeiro decidiu fechar o bar, interditar o local, justamente porque o bar não quis atender às recomendações. Diante da voz e do fechamento do bar, dois cidadãos, duas pessoas, começaram a filmar o agente da lei. Por que isso se tornou conhecido e ganhou as redes sociais? Porque essas duas pessoas, um casal, ao escutarem o fiscal da lei os chamar de cidadãos, eles prontamente disseram, a moça disse, cidadão não, ele é um engenheiro civil melhor do que você. Ou seja, percebam que é um típico exemplo daquilo que o Roberto da Mata nos fala sobre, sabe com quem você está falando? Ou seja, a ideia de que o Brasil, a ideia de que os brasileiros são formados a partir dessa falácia do argumento de autoridade, que no fundo é apenas uma falácia, uma vez que a lei deve servir para todos. E se serve para todos, serve para mim também. E eu não posso burlar a lei só porque naquele momento eu faço parte da aglomeração. Pois bem, gostaria de mostrar a vocês e contextualizar um segundo exemplo. Ocorreu também no momento da pandemia que, em determinada região, a Guarda Municipal, cumprindo o seu papel, chegou até um cidadão, como ele estava sem o uso da máscara, pediram para que este cidadão colocasse a máscara. Ele se recusou. Agora, este cidadão não é qualquer cidadão, entre aspas. Ele é um desembargador. Para quem não sabe, um desembargador é a mais alta instância dentro do poder judiciário. Isto é, juiz, desembargador, são pessoas que julgam, são pessoas que supostamente são muito esclarecidas e que cumprem e fazem cumprir a lei. O mais interessante é que no momento da cena, no momento da situação, o próprio desembargador começou a filmar e começou a ameaçar os guardas dizendo: eu não vou colocar isso, porque eu sou o desembargador. Pronto! E os guardas disseram: não, todos fazem parte da lei. Não é porque você ocupa um cargo na magistratura, isto é, um cargo na mais alta importância, que você pode descumprir a lei. Aliás, o senhor é um representante da lei. Não poderia descumprir a lei dessa forma. O que ocorre é que o próprio desembargador, ele rasga o papel que é a representação da multa que foi aplicada a ele e joga o papel no chão, dizendo que ele não vai pagar aquilo. Não bastasse, antes de rasgar o papel, ele liga para o secretário de segurança e diz: aqui quem está falando é o desembargador tal, e o seu agente está me coagindo.
e tenta fazer com que o agente fale com o seu superior. Essa cena é uma cena que também não é inusitada, uma vez que, segundo Roberto da Mata, isso aqui faz parte do dia a dia do brasileiro. Ou seja, você sabe com quem está falando? Esse argumento falacioso, ele tende a ser, segundo Roberto da Mata, aquilo que está enraizado, aquilo que está no interior da sociedade brasileira. Neste caso, ele é um pensador extremamente atual, não só porque ele permanece vivo ainda hoje, mas porque as suas ideias estão sendo corroboradas e mostradas no dia a dia, aplicadas no dia a dia da sociedade brasileira como um todo. Um abraço e até a próxima aula, pessoal.